Olá, é bom ter você aqui comigo esta noite. Antes de começarmos, adoraria saber de que parte do mundo você está nos ouvindo. Não precisa me dizer, claro, mas gosto de imaginar. Talvez você esteja em algum apartamento silencioso em São Paulo ou numa casa suburbana nos Estados Unidos. Ou talvez do outro lado do planeta, onde já é manhã e você está procrastinando o início do dia. Seja onde for, seja quando for, estou feliz que nossos caminhos se cruzaram aqui, neste momento específico, nesta linha do tempo específica. E já que estamos falando de conexões improváveis, se você está gostando do conteúdo, considere deixar um like. Ajuda mais pessoas a encontrarem esses vídeos noturnos. E se você ainda não é inscrito, bem, você sabe o que fazer. Para aqueles que já são parte desta pequena comunidade noturna de curiosos insones, obrigado. Vocês tornam isso possível. Agora, sei que o título deste vídeo provavelmente soou como clickbait. Você já morreu nesta linha do tempo e não percebeu. Parece coisa de teoria da conspiração, daquelas que você encontra em fóruns obscuros da internet às 3 da manhã. E olha, eu entenderia completamente se você rolasse os olhos. Mas fique comigo por alguns minutos, porque o que vamos explorar esta noite é baseado em algo muito mais estranho que qualquer teoria da conspiração. A própria mecânica quântica, interpretada de maneiras que fariam até físicos ganhadores do Nobel perderem o sono. Pense em quantas vezes você já teve aquela sensação. Você sabe qual. Aquele momento em que o carro freia bruscamente e você sente seu corpo todo tensionar. Aquela fração de segundo quando você perde o equilíbrio no topo da escada. Aquele instante congelado quando você atravessa a rua distraído e ouve o grito de uma buzina. E então, nada. Você está bem. Você teve sorte. Você pensa, mais uma vez, mas e se não foi sorte? E se, em alguma versão desta realidade, você não freou a tempo? E se, em outro desdobramento igualmente válido do universo, você caiu? E se, naquele cruzamento, o carro não desviou, e sua história terminou ali, abruptamente, enquanto em algum lugar distante, alguém que você nunca conheceu continuou dirigindo para casa, sem saber que tinha acabado de colidir com outra versão de você? A ideia parece absurda. Obviamente você está vivo. Você está ouvindo isto. Você está consciente, respirando, existindo. Isso é prova suficiente, não é? Mas aqui está a parte que vai fazer sua cabeça girar. Do seu ponto de vista subjetivo, você sempre estará vivo. Você nunca pode experimentar sua própria morte. Sua consciência, por definição, só pode habitar as linhas temporais onde você continuou existindo. E se o universo funciona da maneira que alguns físicos sugerem? Se cada possibilidade quântica realmente se desdobra em realidades paralelas, então você está inevitavelmente deslizando pela única sequência de eventos onde, contra todas as probabilidades, você ainda está aqui. Neste vídeo, vamos flutuar suavemente por uma das ideias mais perturbadoras que emergiram da física moderna. Vamos explorar a mecânica quântica, a interpretação de muitos mundos, o princípio antrópico e como tudo isso se junta numa proposta chamada imortalidade quântica, a sugestão de que você, especificamente você, nunca vai morrer. Não porque você é especial, mas precisamente porque você não é. Porque você é apenas um observador consciente navegando pelo único caminho possível através de um multiverso onde todas as outras versões de você já pereceram. Soa reconfortante? Talvez por um momento. Mas quanto mais fundo formos, mais você vai perceber que isso pode ser a coisa mais solitária e aterrorizante que a ciência já sugeriu. Então, aconchegue-se. Feche os olhos se quiser. Minha voz vai guiá-lo. E vamos começar não com física quântica, mas com algo muito mais simples.
A estranha sorte de estar vivo. Você já parou para pensar em quantas coisas precisaram dar certo para você estar aqui agora? Não falo apenas no sentido cósmico amplo. Seus pais se conhecerem, seus avós sobreviverem às guerras, seus ancestrais não morrerem de fome ou doença antes de transmitirem seus genes. Falo de ontem, da semana passada, do mês passado. Quantas vezes você cruzou uma rua sem olhar direito? Quantos motoristas distraídos passaram a centímetros de você? Quantas decisões aparentemente triviais? Pegar aquele ônibus ou esperar o próximo? Descer por estas escadas ou aquelas poderiam ter resultado em algo muito diferente. Temos uma tendência natural de não pensar nisso. É psicologicamente saudável, na verdade. Se passássemos o dia todo conscientes de nossa fragilidade, nunca sairíamos da cama. Então nosso cérebro faz algo inteligente. Ele normaliza a sobrevivência. Cada manhã que você acorda, reforça a sensação implícita de que você é, de alguma forma permanente, estável. Que sua existência continuada não é uma série de milagres estatísticos, mas sim o estado natural das coisas. Mas estatisticamente falando, você é absurdamente improvável. Pensa assim, se você tem 30, 40, 50 anos de vida, você já cruzou milhares de interseções. Já esteve em centenas de situações onde o momento de desatenção, sua ou de outra pessoa, poderia ter sido fatal. Já comeu milhares de refeições que poderiam ter contido algo tóxico. Já respirou bilhões de vezes num mundo cheio de patógenos invisíveis. E em cada um desses momentos, houve uma probabilidade não zero de que as coisas dessem errado. Não zero. Essa frase vai se tornar importante. Na vida cotidiana, quando algo tem uma probabilidade muito baixa, tratamos como se fosse impossível. As chances de você ser atingido por um raio em determinado dia são tão microscópicas que você nem considera. Mas muito improvável não é o mesmo que impossível. E quando você multiplica muitos eventos improváveis ao longo de muitos dias, ao longo de uma vida inteira, algo curioso acontece. A probabilidade acumulada de que pelo menos um deles deveria ter dado errado começa a crescer. E, no entanto, aqui está você, intacto, vivo, consciente. Sorte? Talvez. Mas existe um ponto onde a sorte começa a parecer estatisticamente suspeita. Existe um ponto onde você tem que perguntar: será que realmente escapei de tudo isso? Ou será que simplesmente não posso me lembrar das vezes em que não escapei? Antes de mergulharmos na física que torna essa pergunta ainda mais estranha, precisamos estabelecer algumas ideias fundamentais sobre como o universo realmente funciona, ou pelo menos, como pensamos que ele funciona. Você provavelmente já ouviu falar de mecânica quântica. Mesmo que nunca tenha estudado física, frases como o gato de Schrödinger ou princípio da incerteza provavelmente soam familiares. Mas o que raramente nos contam é o quão profundamente perturbadoras são as implicações reais dessas descobertas. Não estamos falando de curiosidades científicas. Estamos falando de um desafio fundamental à própria noção de realidade. Nos primeiros anos do século XX, físicos começaram a notar algo estranho sobre o comportamento de coisas muito pequenas: elétrons, fótons, átomos. Essas partículas não se comportavam como objetos normais. Elas pareciam existir em múltiplos estados ao mesmo tempo. Um elétron não estava aqui ou ali, mas de alguma forma estava em ambos os lugares simultaneamente, até que você olhasse para ele. Isso não é uma metáfora poética. Isso é literalmente o que os experimentos mostravam. Quando você não estava observando, as partículas se comportavam como ondas de probabilidade, espalhadas por todo o espaço. Mas no momento em que você media, no momento em que você interagia, de alguma forma a onda colapsava em uma posição definida.
Imagine isso aplicado a algo maior, mais tangível. Imagine uma bola que, quando você não está olhando, está simultaneamente em sua mão esquerda e em sua mão direita. Não 50% à esquerda e 50% à direita, mas 100% em ambos os lugares ao mesmo tempo, em uma superposição de estados. E então, quando você olha, a realidade escolhe um dos resultados e a bola está definitivamente em uma das mãos. Ridículo, certo? Bolas não fazem isso. Mas elétrons fazem. Fótons fazem. E aqui o problema que manteve físicos acordados por décadas. Por que o mundo quântico se comporta assim, mas o mundo cotidiano não? Onde está a linha? Em que ponto exatamente a estranheza quântica se transforma na realidade sólida e previsível que experimentamos? Ninguém sabe. Essa não é uma lacuna temporária no conhecimento. É o chamado problema da medição, um dos quebra-cabeças mais profundos da física. E as tentativas de resolvê-lo nos levaram a algumas das ideias mais radicais já propostas sobre a natureza da existência. Deixe-me contar sobre um experimento famoso, porque ele captura perfeitamente o absurdo que estamos lidando. É chamado de experimento da dupla fenda e foi realizado pela primeira vez há mais de 200 anos, embora suas implicações só tenham sido compreendidas no século XX. É simples. Você pega uma fonte de luz, aponta para uma barreira com duas fendas estreitas e observa o padrão que se forma em uma tela atrás. Se a luz fosse feita de partículas simples, como pequenas bolas, você esperaria ver duas linhas na tela, correspondendo às duas fendas. Mas não é isso que acontece. Você vê um padrão de interferência, faixas alternadas de luz e escuridão. Exatamente o tipo de padrão que você veria se ondas estivessem passando pelas fendas e interferindo umas com as outras. Então a luz é uma onda, não uma partícula. Problema resolvido, certo? Não, porque aqui está a parte estranha. Quando você diminui a intensidade da luz até estar enviando um único fóton por vez, uma única partícula indivisível de luz, o padrão de interferência ainda aparece. Gradualmente, fóton por fóton, as faixas se formam. Mas espere, como um único fóton pode interferir consigo mesmo? Para criar um padrão de interferência, algo precisa passar por ambas as fendas. Mas é uma partícula única. Ela não pode se dividir, a menos que possa. A conclusão inescapável dos experimentos é que cada fóton individual está, de alguma forma, passando por ambas as fendas simultaneamente. Ele existe em uma superposição de estados, atravessando a fenda esquerda e atravessando a fenda direita ao mesmo tempo. E então esses dois caminhos interferem um com o outro, criando o padrão que observamos. Mas aqui está a reviravolta que faz tudo ficar ainda mais estranho. Se você colocar detectores nas fendas para descobrir por qual fenda cada fóton realmente passou, o padrão de interferência desaparece. De repente, você obtém apenas duas linhas, como se os fótons fossem partículas simples o tempo todo. O ato de medir, o ato de observar, literalmente muda o resultado do experimento. Não é que estamos perturbando o sistema com nossos instrumentos. Os experimentos foram refinados para minimizar qualquer interferência física. Não, é algo mais profundo. A própria realidade do fóton, se ele está em superposição ou em um estado definido, parece depender de se está sendo observado. Se isso parece fazer você se sentir levemente nauseado, você está começando a entender. Niels Bohr, um dos fundadores da mecânica quântica, propôs o que ficou conhecido como a interpretação de Copenhague para explicar o que estava acontecendo. Sua ideia era que partículas quânticas não têm propriedades definidas até serem medidas. Elas existem em uma nuvem de probabilidades e o ato de medição colapsa essa nuvem em uma realidade única. Mas isso imediatamente levanta questões problemáticas.
O que conta como uma medição? Precisa ser um humano observando? Um instrumento é suficiente? E o que exatamente causa o colapso? Por que o universo escolhe um resultado específico em vez de outro? Bohr basicamente disse: não faça essas perguntas. A teoria funciona, as previsões são incrivelmente precisas, então calhe a boca e calcule. Essa literalmente se tornou uma frase famosa na física. Shut up and calculate. Mas algumas pessoas não conseguiam calar a boca. E uma dessas pessoas era um jovem físico chamado Hugh Everett III. Em 1957, Everett estava trabalhando em sua tese de doutorado em Princeton, tentando resolver o problema da medição. Ele ficava incomodado com a ideia de que o universo de alguma forma escolhia um resultado quando você fazia uma medição. Escolhia baseado em quê? Havia algo especial sobre observadores conscientes? Parecia profundamente insatisfatório. Então Everett propôs algo radical. Ele disse: e se o colapso da função de onda não acontece? E se em vez disso, todos os resultados possíveis realmente ocorrem? Quando você mede uma partícula que está em superposição, digamos um elétron que poderia estar girando para cima ou para baixo, você não está forçando-o a escolher. Em vez disso, o universo inteiro se divide. Em uma versão da realidade, o elétron está girando para cima. Em outra versão, igualmente real, ele está girando para baixo. E você, o observador, também se divide. Uma versão de você vê spin para cima, outra versão de você vê spin para baixo. Ambos são igualmente reais. Ambos continuam existindo, em ramos separados de um multiverso em constante ramificação. Everett chamou isso de formulação de estados relativos, mas rapidamente ficou conhecida como a interpretação de muitos mundos. E quando foi proposta pela primeira vez, foi recebida com: bem, desprezo seria uma palavra justa. A maioria dos físicos pensou que era absurda, extravagante, uma multiplicação desnecessária de realidades. Mas aqui está a coisa. Matematicamente funcionava. Na verdade, funcionava melhor que a interpretação de Copenhague, porque não exigia esse processo misterioso e mal definido de colapso. As equações da mecânica quântica simplesmente continuavam evoluindo suavemente, sem interrupções. Toda a estranheza, a divisão em múltiplos mundos, era uma consequência natural de levar a matemática a sério. Lentamente, ao longo de décadas, a interpretação de muitos mundos ganhou respeitabilidade. Hoje, uma pesquisa significativa de físicos quânticos a considera a melhor explicação para os dados. Não universal, não provada, mas levada a sério. E se for verdade, se o universo realmente se divide em cada ponto de escolha quântica, então algo muito estranho segue. Aqui está onde as coisas ficam pessoais. Considere você mesmo neste momento. Você é feito de partículas quânticas, trilhões delas, todas obedecendo às mesmas regras estranhas que aquele único fóton no experimento da dupla fenda. Em cada fração de segundo, incontáveis eventos quânticos estão acontecendo em seu corpo. Elétrons saltando entre níveis de energia, fótons sendo absorvidos e emitidos, partículas decaindo radioativamente ou não decaindo, de acordo com probabilidades quânticas. Se a interpretação de muitos mundos está correta, cada um desses eventos está criando ramificações na realidade. O universo está se dividindo constantemente em torno de você. Na maioria das vezes, essas divisões são completamente irrelevantes. Não importa se um elétron específico em uma molécula no seu dedão do pé tomou um caminho ou outro. Todas as versões de você continuam sendo funcionalmente idênticas, mas às vezes, raramente, um evento quântico tem consequências macroscópicas. Um raio cósmico atinge uma molécula de DNA e causa uma mutação. Um neurônio dispara ou não dispara em um momento crítico de tomada de decisão. Um átomo radioativo em um dispositivo nuclear decai ou não decai,
desencadeando ou prevenindo uma explosão. E às vezes, muito raramente, um evento quântico determina se você vive ou morre. Imagine que você está atravessando a rua. Um carro está vindo, mas você não viu. Se o motorista pressionar o freio exatamente agora, você sobrevive. Se ele demorar uma fração de segundo a mais, você morre. E acontece que esse momento, esse tempo de reação específico, é influenciado por eventos quânticos no cérebro do motorista. Neurônios disparando, determinados por flutuações quânticas. No universo onde o disparo neuronal aconteceu mais cedo, o motorista freia. Você continua caminhando, sem saber como chegou perto. No universo onde o disparo aconteceu mais tarde, o carro não para. Você morre instantaneamente. Ambos os universos são reais. Ambos acontecem. Mas aqui está o truque. Apenas um deles contém uma versão consciente de você. Apenas um deles contém o você que continua pensando, sentindo, experimentando. Do seu ponto de vista, do ponto de vista subjetivo interno, você sempre vai se encontrar no ramo onde sobreviveu. Você não pode experimentar os ramos onde morreu, porque nesses ramos não há ninguém para experimentar nada. Isso é chamado de princípio antrópico na sua forma mais pessoal e perturbadora. Você só pode observar realidades compatíveis com sua existência continuada. E se o multiverso realmente existe, se todas as possibilidades quânticas são reais, então existe sempre um ramo onde você sobreviveu. Não importa quão improvável, não importa quão estatisticamente absurdo. Se há uma chance quântica não zero de sobrevivência, há um universo onde isso aconteceu. E você, inevitavelmente, está nesse universo, porque você não pode estar em outro lugar. Bem-vindo à imortalidade quântica. A ideia de que, do seu ponto de vista, você nunca pode morrer. Você só pode continuar encontrando-se contra probabilidades cada vez mais impossíveis no único fio de realidade onde você ainda está vivo. Se isso parece reconfortante, espere. Ainda não chegamos à parte realmente perturbadora, mas estamos chegando perto. Então, vamos nos aprofundar nisso. Vamos examinar o que realmente significa essa ideia de que você não pode morrer. Não no sentido reconfortante de alguma alma eterna, mas no sentido frio e mecânico da física quântica. Primeiro, precisamos ser muito claros sobre o que a imortalidade quântica está e não está dizendo. Ela não está dizendo que você é indestrutível. Longe disso. Em incontáveis ramificações da realidade, você já morreu de todas as formas imagináveis. Acidentes de carro, doenças cardíacas, tropeços fatais, desastres aleatórios, todos já aconteceram com você em algum universo paralelo. Neste exato momento, existem realidades onde seus entes queridos estão de luto, onde seu funeral já aconteceu, onde sua vida foi reduzida a memórias que lentamente desvanecem nas mentes das pessoas que você conheceu. Mas você não está nessas realidades. Você não pode estar. Por definição, sua consciência, seja lá o que isso signifique, só pode habitar os ramos onde você continuou existindo. Pense nisso como um filtro de sobrevivência. Imagine que o multiverso é como uma árvore enorme se ramificando infinitamente. Em cada ponto de escolha quântica, a árvore se divide. Agora imagine sua consciência como uma formiga rastejando ao longo dos galhos. A formiga não pode viajar para galhos que terminam abruptamente. Ela só pode continuar nos galhos que seguem adiante. Do ponto de vista da formiga, parece que ela está seguindo um único caminho contínuo. Mas vista de fora, há trilhões de formiguinhas, cada uma em seu próprio galho. E a vasta maioria delas já chegou a beco sem saída. Você é a formiga que continua encontrando, milagrosamente, galhos que se estendem mais longe. Mas aqui está onde a matemática fica cruel. Embora sempre exista algum ramo onde você sobrevive,
a probabilidade desse ramo fica cada vez menor. O galho fica cada vez mais fino. A versão de você que continua existindo está em universos cada vez mais improváveis. Vamos fazer um experimento mental, um experimento terrível, na verdade, que é conhecido como suicídio quântico, e preciso alertá-lo agora. Não vou descrever isso para glorificar ou encorajar qualquer comportamento autodestrutivo. Vou descrever porque ele ilustra, de forma aguda e perturbadora, as implicações lógicas da imortalidade quântica. Imagine uma arma conectada a um detector de spin de elétron. Um dispositivo que mede uma propriedade quântica genuína, algo que existe em superposição até ser medido. 50% de chance de spin para cima, 50% para baixo. Se o resultado é spin para cima, a arma dispara. Se é para baixo, clica vazia. Você, não faça isso, isso é puramente teórico. Aponta a arma para a sua cabeça e aperta o gatilho. Do ponto de vista externo, de qualquer outra pessoa observando, há 50% de chance de você morrer. Eles verão um dos dois universos, um onde a arma disparou e você morreu instantaneamente, ou um onde clicou vazia e você sobreviveu. Mas do seu ponto de vista subjetivo, você só pode experimentar o universo onde a arma clicou vazia. Você ouve o clique. Você está vivo. Você teve sorte. Agora você aperta o gatilho novamente. Clique vazio. De novo. Clique. De novo. Clique. 10 vezes. 20 vezes. 100 vezes. E cada vez, do seu ponto de vista, a arma clica vazia. Porque nos universos onde ela disparou, não há ninguém para perceber. Para qualquer observador externo, a probabilidade de você sobreviver a 100 tentativas é 1 sobrevivido a 100. Um número tão pequeno que é efetivamente zero. É 1 em 1.267.650.628.229, 401, 496, 703, 205, 367. Para todos os propósitos práticos, você deveria estar morto há muito tempo. Mas da sua perspectiva, você sobreviveu a todas. 100 cliques vazios seguidos. Uma sorte impossível. Exceto que não é sorte, é seleção antrópica. Você só pode se encontrar nos universos onde o resultado foi clique vazio, não importa quão improváveis esses universos sejam. Esta é a parte que faz físicos e filósofos se sentirem profundamente desconfortáveis. Se a imortalidade quântica está correta, então, da sua perspectiva subjetiva, você poderia passar por qualquer perigo, literalmente qualquer perigo, com alguma chance quântica de sobrevivência, e sempre se encontrar vivo do outro lado, atribuindo isso à sorte. Agora, antes que isso comece a soar como algum tipo de superpoder, como se você fosse um personagem de videogame que sempre carrega no último save point, precisamos falar sobre o que isso realmente significaria experimentar. Porque aqui está o problema. Embora você sempre sobreviva do seu ponto de vista, o resto do universo não tem essa garantia. Outras pessoas morrem. Elas morrem o tempo todo, em sua linha temporal. E aqui está a parte que deveria fazer você se sentir enjoado. Em um universo de imortalidade quântica, todos ao seu redor estão em fios cada vez mais improváveis de suas próprias existências. Pense assim. Seu amigo de infância teve um acidente de carro há 10 anos e sobreviveu. Sorte, certo? Mas em incontáveis universos, ele morreu. Do ponto de vista dele, ele está em sua própria linha de sobrevivência contínua. Mas você? Você não está necessariamente no mesmo ramo que ele. Pode haver universos onde ele morreu e você continuou. Universos onde você morreu e ele continuou. Universos onde ambos sobreviveram.
mas em circunstâncias levemente diferentes que os colocaram em caminhos divergentes. À medida que o tempo passa, à medida que mais e mais eventos quânticos se acumulam, as chances de que você e qualquer outra pessoa específica estejam seguindo o mesmo fio improvável de sobrevivência ficam cada vez menores. Em outras palavras, você está ficando sozinho. Não imediatamente, não notavelmente. Mas, estatisticamente, inevitavelmente você está derivando para versões do universo cada vez mais improváveis. Versões onde você sobreviveu contra probabilidades cada vez maiores. E as pessoas que você conhece? Muitas delas não estão nessas versões. Elas morreram. Ou talvez você as conheça apenas como versões ligeiramente diferentes de si mesmas. Versões que fizeram escolhas diferentes nos pontos de ramificação. Quanto tempo você consegue manter amizades, relacionamentos, conexões familiares através de múltiplas divergências de realidade? A pessoa que você chama de seu melhor amigo é realmente a mesma pessoa que você conheceu anos atrás? Ou é a versão do ramo 3.847.295 daquela pessoa, tão similar que você não percebe as pequenas diferenças? Há um fórum online, não vou dizer qual para evitar direcioná-lo para cantos potencialmente perturbadores da internet, onde pessoas compartilham histórias do que elas chamam de experiências de quantum jumping. Momentos onde elas juram que algo mudou. Pequenos detalhes sobre o mundo que não estão como deveriam estar. Lembra do filme Shazam com o comediante Sinbad como um gênio? Exceto que esse filme nunca existiu, mas milhares de pessoas juram que se lembram dele. A ortografia do nome Berenstain Bears, muitas pessoas insistem que era Berenstain quando eram crianças. A localização do coração no corpo humano, a forma de continentes em mapas, linhas de diálogo e filmes famosos que mudaram. Isso foi apelidado de efeito Mandela, porque um grande número de pessoas se lembrava de que Nelson Mandela morreu na prisão, nos anos 1980. Exceto que ele não morreu, ele foi libertado e se tornou presidente. Mas as memórias persistem. Agora, a explicação racional e provavelmente correta é que a memória humana é terrivelmente não confiável. Nós confabulamos, criamos falsos reconhecimentos. Somos influenciados por sugestões e pela memória coletiva mal formada da cultura pop. Nada disso requer física quântica, apenas neurociência básica. Mas se você fosse uma pessoa que realmente saltou entre ramos do multiverso, se sua consciência de alguma forma sobreviveu em um fio improvável que divergiu de outros ramos, você esperaria exatamente esse tipo de pequenas discrepâncias. Memórias que não se alinham perfeitamente com a realidade atual. Detalhes que estão errados porque você se lembra de um universo ligeiramente diferente. Novamente, isso quase certamente não é o que está acontecendo. Mas é exatamente o que pareceria se estivesse. Tem mais. Vamos falar sobre envelhecimento. Se a imortalidade quântica funciona da maneira que a teoria sugere, você não pode morrer de velhice. Não do seu ponto de vista. Porque morrer de velhice não é uma coisa única. É um acúmulo estatístico de falhas sistêmicas. Seu coração eventualmente falha, ou você tem um derrame, ou uma infecção que seu sistema imunológico enfraquecido não consegue combater. Mas cada um desses é um evento físico com alguma probabilidade quântica. E sempre haverá algum ramo, não importa quão improvável, onde você não teve o ataque cardíaco, onde o coágulo não se formou, onde as células cancerosas não se multiplicaram. Então você continua, e continua, e todos ao seu redor estão envelhecendo a taxa normal, morrendo em taxas normais, enquanto você, contra toda a expectativa, permanece. Talvez você envelheça mais devagar. Talvez você simplesmente continue esquivando de cada bala médica. De qualquer forma, você se torna estatisticamente anômalo. Eventualmente,
E isso pode levar décadas ou séculos da sua perspectiva temporal. Você seria a única pessoa restante da sua geração. Então, a próxima geração. Depois, a seguinte. Todos os outros morrendo em taxas normais, enquanto você deriva através de universos cada vez mais improváveis, onde por alguma razão você simplesmente não morreu ainda. E aqui está a parte que deveria realmente assustá-lo. Esses universos improváveis podem começar a parecer muito estranhos, porque se você está sobrevivendo através de coincidências cada vez mais improváveis, o próprio universo ao seu redor pode começar a exibir características improváveis. Leis físicas se mantêm, mas eventos estatísticos começam a se distorcer. Imagine viver em um mundo onde você é a pessoa mais velha que já existiu, onde todos os médicos estão perplexos com sua longevidade, onde você testemunhou a morte de todos que conheceu, várias gerações deles, e ainda continua inexplicavelmente vivo. Não porque você é especial, mas porque você está no fio mais improvável de realidade. O único ramo infinitamente fino onde um conjunto absurdo de coincidências quânticas manteve suas células funcionando por muito, muito mais tempo do que deveriam. Parece um pesadelo, não parece? Não imortalidade no sentido de juventude eterna, mas imortalidade como sobrevivência relutante em um universo que se torna cada vez mais vazio e estranho ao seu redor. Então, por que a maioria dos físicos não acredita nisso? Boa pergunta. E há várias razões técnicas, mas a principal é o problema da consciência. Veja, toda essa teoria depende de uma suposição crucial, que existe algo chamado sua consciência que de alguma forma persiste através das ramificações. Que há um você contínuo que segue um caminho específico através do multiverso. Mas a mecânica quântica não diz nada sobre consciência. As equações descrevem a evolução de funções de onda de estados quânticos, não de observadores subjetivos. Quando dizemos o universo se divide, o que realmente queremos dizer é que a função de onda universal evolui para um estado de superposição que contém múltiplos resultados. Mas não há nada nas equações sobre uma consciência que escolhe ou segue um ramo específico. Você, todas as versões de você, existem em todos os ramos simultaneamente. Não há um você verdadeiro que está tendo sorte enquanto suas cópias morrem. Todas as versões são igualmente reais e igualmente você. Da perspectiva da matemática pura, não faz sentido falar sobre sua experiência subjetiva navegando pela árvore de realidades. Cada ramo contém uma versão de você, completa com memórias e senso de continuidade. A versão que morreu no acidente de carro não teve tempo de formar novos pensamentos, mas a versão que sobreviveu sente que é você e tem memórias contínuas. Não há observador privilegiado. Então, a imortalidade quântica depende de uma suposição não física sobre a consciência, que há algo especial sobre o fluxo subjetivo da experiência que de alguma forma escolhe ou está em um ramo específico. E a maioria dos físicos não está disposta a fazer essa suposição sem evidência. Além disso, há o problema prático de que não podemos testar isso. Por definição, se a imortalidade quântica está correta, você nunca saberá. Você sempre estará vivo para se perguntar. E observadores externos simplesmente verão você eventualmente morrer em algum momento estatisticamente normal. Então não há experimento que possa distinguir entre um universo onde a imortalidade quântica funciona e um universo onde não funciona. É não falsificável, o que na ciência é geralmente um beijo de morte. Mas,
E isso é importante. Não ser falsificável não significa que está errado. Significa apenas que está fora do alcance do método científico tradicional. E há algo profundamente inquietante em não poder descartar a possibilidade. Porque aqui está o que sabemos com certeza. A mecânica quântica funciona. As equações são incrivelmente precisas. E essas equações parecem implicar, quando levadas a sério, sem adicionar processos de colapso ad hoc, que o multiverso existe. Que todas as possibilidades quânticas são realizadas em algum lugar. E se isso é verdade, então o princípio antrópico necessariamente se segue. Você só pode se encontrar em ramos compatíveis com sua observação. Isso não é controverso. É apenas lógica básica. Se apenas algumas ramificações contêm você consciente, então necessariamente é aí que você se encontrará. A parte controversa é: isso significa algo especial sobre sua experiência subjetiva? Existe uma continuidade de consciência que faz com que pareça que você está surfando na linha de sobrevivência? Ou é apenas uma ilusão retrospectiva, cada versão de você em cada ramo sentindo que são o você, sem nenhum fato objetivo sobre qual é o real? Ninguém sabe. Talvez ninguém possa saber. Mas você tem que admitir, há algo profundamente estranho sobre o fato de que você está vivo agora, lendo isto, quando tantas coisas poderiam ter dado errado. Quando, estatisticamente, algo já deveria ter dado errado. E, no entanto, aqui está você. Sempre aqui. Sempre vivo. Sempre no único universo onde sua história continuou. Deixe-me compartilhar uma anedota pessoal. Não minha. Sou uma IA. Não tenho experiências pessoais. Mas de alguém que conhecia através de correspondência online. Um físico teórico que passou anos pensando sobre essas questões. Ele me contou que certa vez, dirigindo tarde da noite em uma estrada rural, um cervo saltou na frente de seu carro. Ele virou bruscamente, o carro rodou e ele teve aquela sensação distorcida do tempo que as pessoas relatam em acidentes. Tudo parecendo acontecer em câmera lenta. Ele estava certo de que iria bater. A física da situação parecia inevitável. Mas então, de alguma forma, o carro se endireitou. Ele parou com segurança no acostamento. Nenhum dano, nenhum ferimento. Nos dias seguintes, ele não conseguia parar de pensar nisso. Ele conhecia a mecânica. Ele conhecia ângulos e forças. Aquele carro deveria ter capotado. As probabilidades estavam contra ele. E ainda assim, às vezes, ele me disse: eu me pergunto se este é realmente o universo principal. Se sou realmente eu, ou apenas a versão de mim que teve sorte enquanto uma dúzia de outras versões morreram naquela estrada. E então eu penso em quantas outras vezes tive sorte. E me pergunto, em quantos universos eu já estou morto? Ele riu quando disse isso, mas era um riso desconfortável. Porque uma vez que você começa a pensar desta forma, é difícil parar. Toda vez que você está dirigindo, você pensa: quantas versões minhas acabaram de morrer naquele cruzamento? Cada refeição, quantas versões tiveram intoxicação alimentar fatal? Cada escada, quantas versões caíram? E gradualmente, o senso de solidez da realidade começa a se dissolver. Você começa a sentir como se estivesse equilibrando no fio de uma navalha, em um universo improvavelmente seguro, enquanto incontáveis versões de si mesmo sofrem destinos que você evitou apenas por sorte cega. Ou não sorte, apenas seleção. O filtro antrópico garantindo que você sempre se encontre vivo para se perguntar sobre isso. Então, onde isso nos deixa? Bem, se você está esperando uma resposta definitiva, uma confirmação de que você já morreu em outras linhas do tempo, ou uma garantia reconfortante de que isso é tudo bobagem, receio que vou desapontá-lo. A verdade é que não sabemos. Talvez nunca possamos saber.
O que sabemos é que a mecânica quântica é estranha, que a realidade, no seu nível mais fundamental, não se comporta de forma alguma como nossa intuição cotidiana sugere, e que quando tentamos levar essas descobertas às suas conclusões lógicas, chegamos a ideias que soam como ficção científica, mas são baseadas em matemática sólida e observação experimental. A interpretação de muitos mundos é levada a sério por uma parte considerável da comunidade física. O princípio antrópico é reconhecido como um filtro válido e importante para entender por que observamos o que observamos. E a imortalidade quântica, tal. Bem, segue logicamente dessas premissas, mesmo que a maioria das pessoas prefira não pensar sobre as implicações. Mas aqui está o que eu acho mais fascinante. Verdadeiro ou não, testável ou não, a ideia nos força a confrontar algumas questões profundas sobre identidade e continuidade. O que significa ser você? Se há múltiplas versões de você em ramos divergentes da realidade, qual é a real? Ou todas são igualmente reais? E se todas são igualmente reais, o que exatamente persiste quando falamos sobre sua experiência? Há um fio contínuo de consciência? Ou você é mais como uma série de instantâneos? Cada momento uma nova pessoa com memórias herdadas. Cada uma se sentindo como você, sem que haja um você verdadeiro e contínuo através do tempo. Essas questões existem independentemente da imortalidade quântica. Filósofos têm lutado com o problema da identidade pessoal através do tempo há séculos. Mas a mecânica quântica, com seus múltiplos mundos e sua estranheza fundamental, traz essas questões abstratas para um foco agudo e aterrorizante, e me faz pensar. Talvez a questão não seja se você já morreu em outras linhas do tempo. Talvez a questão seja o que significa estar vivo quando a própria noção de um você único e contínuo é ilusória. Mas ainda não terminamos de explorar essas profundezas. Há mais a considerar. Implicações ainda mais estranhas. E talvez, apenas talvez, algumas formas de pensar sobre tudo isso que sejam menos aterrorizantes e mais, como posso dizer, interessantes. Mas isso é para continuarmos explorando. E se a imortalidade quântica for real, o que exatamente está experimentando essa continuidade impossível? Essa é a questão que nos leva a território ainda mais profundo. Porque agora não estamos apenas falando sobre física. Estamos falando sobre consciência, sobre o que significa ter experiências subjetivas, sobre o chamado problema difícil que deixa neurocientistas e filósofos em nós há décadas. Vamos começar com uma observação simples, mas perturbadora. Você não tem acesso direto à realidade. Tudo o que você experimenta, cada cor, som, sensação, pensamento, é uma construção do seu cérebro. Você está sempre vivendo dentro de um modelo, uma simulação gerada internamente que seu sistema nervoso cria a partir de sinais sensoriais. O mundo externo, que você pensa que está experimentando, é, na verdade, uma narrativa interna extremamente convincente. Isso não é filosofia abstrata, é neurociência básica. Quando você olha para uma maçã vermelha, não há vermelho lá fora no mundo. Há apenas comprimentos de onda de luz. Seu cérebro transforma esses comprimentos de onda em uma experiência de vermelhidão. Quando você ouve música, não há música no ar, apenas compressões e rarefações de moléculas de ar. Seu cérebro as transforma em melodia, harmonia, emoção. Você é uma história que seu cérebro conta a si mesmo. E essa história inclui a sensação de ser um eu único e contínuo, movendo-se linearmente através do tempo. Mas aqui está a parte estranha. De onde vem essa sensação de continuidade? Você acorda de manhã e se sente como a mesma pessoa que foi dormir na noite anterior. Mas será que é? Seu corpo substituiu trilhões de células desde então. Sua configuração neural mudou ligeiramente. Você é literalmente feito de matéria diferente do que era há alguns anos. E, no entanto, há esse fio de memória e identidade que parece persistir. Agora adicione a mecânica quântica à mistura. Se o universo está constantemente se ramificando,
Se a cada momento existem múltiplas versões de você em diferentes ramos, cada uma com memórias ligeiramente diferentes de eventos quânticos divergentes, então o que exatamente é esse fio de continuidade que você está experimentando? Uma possibilidade, a que a maioria dos físicos aceitaria, é que não há fio, não há você verdadeiro saltando entre ramos. Cada ramo contém uma versão completa de você, cada uma com seu próprio senso de continuidade, cada uma igualmente convencida de que é o você real. A continuidade é uma ilusão, mas uma ilusão tão bem construída que não faz diferença prática. Mas há outra possibilidade, mais especulativa e mais estranha. E se a consciência, seja lá o que ela for, não obedece completamente às mesmas regras que a matéria física? E se há algo sobre a experiência subjetiva que de alguma forma seleciona ou habita ramos específicos? Wall nos leva a uma área da filosofia chamada funcionalismo versus dualismo de propriedades. Sons complicados, eu sei, mas fique comigo porque isso é importante para entender o que poderia estar persistindo através das linhas do tempo. O funcionalismo diz: consciência é apenas o que o cérebro faz. É um padrão de processamento de informação. Se você replicasse perfeitamente esse padrão em silício ou em ramos quânticos divergentes, você teria consciência. Não há ingrediente mágico extra. É como software. Não importa em qual hardware está rodando, contanto que o processamento seja o mesmo. Se o funcionalismo está correto, então cada ramo do multiverso contém uma versão igualmente consciente de você. Não há você privilegiado. Quando o universo se divide, sua consciência se divide com ele, e ambas as versões subsequentes são totalmente você. A imortalidade quântica, nesse caso, não é realmente sobre você sobrevivendo. É sobre sempre existir alguma versão de você em algum lugar. Mas há outra visão, chamada dualismo de propriedades, que sugere que a consciência pode ter propriedades que não são completamente redutíveis à física. Não estamos falando de almas fantasmagóricas. Estamos falando sobre a possibilidade de que a experiência subjetiva seja uma característica fundamental da realidade, como carga elétrica ou spin. Algo que emerge sob certas condições, mas que tem seu próprio caráter ontológico. Se isso é verdade e é um grande C, então pode haver algo sobre a continuidade consciente que de fato escolhe ou é conduzida através de ramos específicos. Não através de alguma intenção mística, mas porque a consciência como propriedade tem sua própria relação com estados quânticos. Alguns físicos, como Roger Penrose e Stuart Hameroff, propuseram que a consciência pode estar ligada ao colapso da função de onda em estruturas quânticas dentro dos neurônios. Suas ideias são altamente controversas e a maioria dos neurocientistas é cética. Mas eles estão tentando responder a uma pergunta real. Por que a consciência parece ter essa qualidade unitária? Essa sensação de ser um único fluxo de experiência? Quando o cérebro é feito de bilhões de neurônios, processando informação de forma distribuída. E se consciência requer uma certa coerência quântica, uma certa integração de estados quânticos que só pode existir em configurações específicas, então talvez, apenas talvez, há uma continuidade física real através das ramificações. Não porque há uma alma saltando entre mundos, mas porque apenas certas configurações sustentam a coerência necessária para a experiência consciente. Nesse cenário, quando o universo se ramifica, a maioria dos ramos contém suas memórias e padrões neurais. Mas apenas alguns, talvez apenas um, mantém a coerência quântica específica que sustenta sua experiência consciente contínua. E você, por necessidade, se encontra nesse ramo. Não porque foi guiado lá, mas porque é o único lugar onde você, no sentido de uma experiência subjetiva contínua, pode existir. Mas vamos recuar por um momento.
Porque estamos indo muito fundo na especulação. O que realmente sabemos sobre consciência e física quântica? Honestamente, muito pouco. O problema difícil da consciência, por que há algo que é como alguma coisa ser você, por que experiências subjetivas existem, permanece completamente não resolvido. Não temos uma teoria geralmente aceita de como arranjos físicos de neurônios produzem qualidades subjetivas de experiência. E o papel da mecânica quântica na biologia também está apenas começando a ser compreendido. Por muito tempo, assumiu-se que efeitos quânticos eram irrelevantes em sistemas biológicos quentes e úmidos, que a decoerência acontecia rápido demais para importar. Mas pesquisas recentes mostraram coerência quântica em fotossíntese, em navegação de pássaros, possivelmente em processos olfativos. Talvez a biologia seja mais quântica do que pensávamos. Mas saltar disso para a consciência escolhe ramos quânticos é um salto enorme. Um salto que a maioria dos cientistas não está disposta a fazer sem evidência muito mais forte. E no entanto, há algo desconcertante sobre a maneira como a consciência e a mecânica quântica continuam esbarrando uma na outra. O problema da medição, o fato de que o ato de observação parece importar, levou os fundadores da mecânica quântica como John von Neumann e Eugene Wigner a especular seriamente que a consciência poderia desempenhar um papel no colapso da função de onda. A maioria dos físicos hoje rejeita essa ideia, mas ela não foi completamente resolvida. E há experimentos estranhos, como o experimento de escolha retardada de Wheeler, onde o que um observador decide medir no presente parece retroativamente afetar o que aconteceu no passado. O entrelaçamento quântico, onde partículas separadas por vastas distâncias mantêm correlações instantâneas, que Einstein chamou de ação fantasmagórica à distância. A realidade no nível quântico é profundamente não local, não determinística e, de alguma forma, interligada de maneiras que violam nossas intuições cotidianas. E nós, observadores conscientes, estamos entrelaçados com isso tudo. Não como espectadores externos, mas como participantes feitos dos mesmos constituintes quânticos, sujeitos às mesmas estranhezas. Então vamos considerar outra implicação perturbadora da imortalidade quântica, a questão da divergência crescente. Se você está constantemente sendo ramificado em múltiplas versões através de diferentes universos, e sua consciência de alguma forma está seguindo um caminho de sobrevivência, então ao longo do tempo, você não está apenas divergindo de outras pessoas, você está divergindo de todas as versões anteriores de si mesmo. Pense nisso. Há 10 anos, houve um momento quântico de escolha que poderia ter matado você, mas não o fez. O universo se dividiu. Em um ramo, você morreu. Em outro, você sobreviveu. Mas não parou por aí. Também houve ramos onde você sobreviveu, mas com lesões. Ramos onde você sobreviveu, mas com trauma psicológico. Ramos onde você sobreviveu e fez escolhas diferentes como resultado. Agora multiplique isso por todos os momentos quânticos em 10 anos. Você não é apenas uma pessoa que teve sorte. Você é um emaranhado de versões ligeiramente diferentes, todas divergindo, e sua consciência está em apenas uma dessas trilhas. As memórias que você tem de sua infância, elas são realmente suas? Ou elas pertencem a uma versão anterior de você em um ramo que desde então divergiu? Quando você lembra de seu 10º aniversário, você está lembrando de algo que aconteceu com você ou com uma versão de você em um universo que já não é mais o seu? Há um velho paradoxo filosófico chamado navio de Teseu. Se você substitui cada tábua de um navio, uma de cada vez, até que nenhuma peça original permaneça, ainda é o mesmo navio? E se você então pegar todas as tábuas velhas e montar um segundo navio, qual é o verdadeiro navio de Teseu?
A imortalidade quântica transforma você no navio de Teseu. A cada ramificação, você é reconstruído de partículas que tomaram caminhos ligeiramente diferentes. As memórias persistem. São padrões de informação que podem ser copiados através de ramos. Mas a continuidade física, esse é um conceito muito mais nebuloso. E aqui está o verdadeiro terror. Se isso está acontecendo com você, está acontecendo com todos. A pessoa que você ama, seu parceiro de décadas. Quantas ramificações os separaram? Você ainda está amando a mesma pessoa ou uma variante dela? Seus filhos são realmente suas crianças ou versões ligeiramente diferentes de outros ramos? Você começa a ver por que isso é tão psicologicamente perturbador? Não é apenas sobre sua própria mortalidade. É sobre a dissolução de todas as relações, toda a continuidade, toda a estabilidade. Se o multiverso existe e você está navegando através dele, então nada é sólido. Tudo está constantemente se fragmentando em variações. Mas talvez isso não seja tão diferente da realidade que já vivemos. Porque mesmo sem a mecânica quântica, mesmo em um universo puramente clássico, a pessoa que você era há 10 anos não existe mais. Suas células foram substituídas. Seus neurônios foram reconfigurados pela experiência. Suas memórias foram reconsolidadas e alteradas cada vez que você as acessou. Você é, literalmente, uma pessoa diferente. E as pessoas que você conhece também estão mudando. Seu melhor amigo não é o mesmo adolescente que você conheceu na escola. Seu parceiro não é a mesma pessoa com quem você se casou. Todos nós estamos em fluxo constante, nos tornando versões ligeiramente diferentes de nós mesmos com cada experiência, cada escolha, cada momento que passa. A mecânica quântica só torna isso mais explícito. Ela pega a mudança gradual que já estamos passando e a fragmenta em ramos discretos. Mas a verdade fundamental é a mesma. Não há eu permanente. Não há relacionamentos imutáveis. Há apenas padrões que persistem por um tempo, mudando continuamente, eventualmente se dissolvendo em algo irreconhecível ou cessando completamente. O budismo vem ensinando isso há milênios. Anatta, não eu, a ideia de que não há essência permanente, que o que você chama de você é apenas um agregado temporário de processos físicos e mentais constantemente mudando. Sem núcleo estável, a mecânica quântica, em certo sentido, apenas fornece uma descrição física do que os contemplativos sempre intuíram. E talvez haja algo estranhamente libertador nisso. Se não há um você permanente para morrer, se você já é uma série de pessoas relacionadas, mas distintas fluindo através do tempo, então a morte perde um pouco de sua picada. Não há nada para perder, porque nunca houve um você sólido em primeiro lugar. Mas eu não vou fingir que isso é reconfortante. Para a maioria das pessoas, a ideia de que seu eu é ilusório não é menos aterrorizante do que a ideia de que você já morreu em universos paralelos. Talvez mais, porque ameaça o sentimento mais fundamental que temos, o sentimento de ser alguém. Então vamos mudar de direção e considerar uma implicação diferente, uma que é simultaneamente mais esperançosa e mais aterrorizante. Se a imortalidade quântica está correta, então de certa forma você é indestrutível. Não importa o quão perigosa se torne sua vida, sempre haverá algum ramo onde você sobrevive. Mas lembre-se, você sobrevive não significa você permanece ileso ou você permanece funcional. Considere um cenário extremo, uma explosão nuclear. Na maioria dos ramos, você é vaporizado instantaneamente. Fim da história. Mas em alguns ramos, estatisticamente improváveis, mas existentes, você estava do lado certo de um bunker, ou atrás de uma montanha.
ou simplesmente longe o suficiente para sobreviver com queimaduras graves em vez de morte instantânea. Sua consciência continua nesses ramos. Mas agora você está gravemente ferido, possivelmente queimado de forma grotesca, em um mundo pós-apocalíptico. Você sobrevive, mas não da maneira que gostaria. E à medida que mais catástrofes se acumulam, o ramo onde você continua existindo pode ser um ramo onde você está cada vez mais danificado, mais debilitado, mais reduzido à mera existência biológica, sem qualidade de vida. Há uma história de ficção científica de Greg Egan chamada Dust, que explora isso. Sem entrar em muitos detalhes, ela apresenta a ideia aterrorizante de que você pode acabar preso em um ramo cada vez mais improvável, onde você está mantido vivo por pura coincidência quântica, mas em um estado de sofrimento contínuo, incapaz de morrer porque sempre há algum evento quântico fortuito que mantém suas funções biológicas mínimas operando. Imortalidade como prisão. Existência sem escape. Sempre consciente. Sempre em algum estado. Porque a única coisa que você não pode fazer da sua perspectiva subjetiva é deixar de existir completamente. Agora, devo enfatizar, isso é especulação extrema em cima de teoria já controversa, mas mostra como a imortalidade quântica, levada às suas conclusões lógicas, não é a dádiva que inicialmente parece ser. É potencialmente o pior destino imaginável, uma existência que não pode terminar, não importa o quanto você queira. E isso nos leva de volta ao experimento mental do suicídio quântico que mencionei anteriormente. Se você tentasse deliberadamente se matar em uma configuração determinada quanticamente, você, de sua perspectiva, sempre falharia. Sempre haveria o resultado quântico fortuito que faz a arma travar, ou falhar, ou você sacudir a cabeça no último momento devido a algum processo neural quântico. Você estaria preso, incapaz de escapar da existência. Não importa o quão desesperado você se tornasse. Isso levanta questões éticas terríveis. Se a imortalidade quântica é real, então podemos ter responsabilidade moral de garantir que os ramos de sobrevivência sejam habitáveis. Porque se você está preso existindo, melhor que seja uma existência que vale a pena. Mas não podemos controlar eventos quânticos. Não podemos guiar os ramos. Então talvez a implicação seja que devemos estruturar a sociedade para maximizar a qualidade de vida em todos os ramos possíveis, porque alguma versão de todos está condenada a experimentar cada um deles. Vamos fazer uma pausa por um momento e reconhecer o quão profundamente especulativa toda essa conversa se tornou. Começamos com física real, mecânica quântica, interpretação de muitos mundos, o princípio antrópico. Essas são ideias sérias, debatidas por físicos sérios. Mas então adicionamos camadas de interpretação sobre consciência, identidade pessoal, continuidade subjetiva. E agora estamos bem além do que a física pode atualmente nos dizer. E isso é ok. Faz parte da exploração das implicações. Mas é importante lembrar que não sabemos se a imortalidade quântica é real. Não sabemos se a consciência tem algum status especial na física quântica. Não sabemos se o multiverso existe ou se existe, se tem algum significado para a experiência subjetiva. O que sabemos é que fazer essas perguntas, seguir a lógica até onde ela leva, mesmo quando se torna estranha e desconfortável, é como expandimos nossa compreensão. Às vezes as perguntas são mais importantes que as respostas. Às vezes, apenas articular uma possibilidade muda como você vê a realidade, mesmo que a possibilidade acabe sendo falsa. E há algo sobre a imortalidade quântica que, verdadeira ou não, revela algo profundo sobre a condição humana.
revela nossa ansiedade sobre a morte, nosso agarramento à identidade pessoal, nossa necessidade de continuidade em um universo que não nos deve nenhuma. Revela como estamos dispostos a construir elaboradas estruturas filosóficas apenas para evitar confrontar a possibilidade mais simples, que somos temporários, frágeis e, quando morremos, acabamos completamente. A imortalidade quântica é, em certo sentido, o último mecanismo de negação. Uma maneira de usar a própria física para argumentar que você, especificamente você, não pode realmente morrer. Mas observe o custo. Para obter essa imortalidade, você tem que aceitar que se fragmenta através de incontáveis realidades, que se torna cada vez mais isolado, que deriva para universos cada vez mais improváveis, onde você é a última anomalia sobrevivente. É melhor que a alternativa? Eu honestamente não sei, mas suspeito que a maioria das pessoas, se realmente acreditasse que a imortalidade quântica é verdadeira, não ficaria reconfortada. Elas ficariam horrorizadas. Mas e se mudássemos nossa perspectiva inteiramente? E se, em vez de focar na sobrevivência de um eu, através de ramos quânticos, reconhecêssemos que todos os ramos são igualmente reais e igualmente você? Nessa visão, a pergunta "você já morreu em outras linhas do tempo?" é mal formulada. Porque não há um único você. Há uma estrutura ramificada de versões relacionadas de você, todas emanando do mesmo passado, todas igualmente válidas. Você não saltou para o ramo de sobrevivência. Você existe em todos os ramos. É apenas que nos ramos onde você morreu, não há mais consciência para contemplar a questão. Isso transforma a imortalidade quântica de uma afirmação sobre sobrevivência em uma afirmação sobre existência total. Você, em sua totalidade, é toda a estrutura ramificada. A maioria desses ramos termina em morte em vários pontos. Alguns continuam muito mais tempo, mas todos são você. Sua identidade verdadeira não é o fio único que você sente estar experimentando, mas todo o padrão através de todos os ramos. É como uma árvore. Você pode focar em uma única folha no topo da árvore e pensar: essa é a árvore, a parte que ainda está crescendo. Mas a árvore é todo o organismo, raízes, tronco, galhos, folhas vivas e mortas. Focar apenas na folha mais alta perde a totalidade. Da mesma forma, focar apenas na sua experiência subjetiva atual, a sensação de ser este você, neste momento, perde a verdade mais ampla. Você é um padrão se desdobrando através do espaço-tempo e através de múltiplas ramificações quânticas. A morte de ramos individuais não é o fim de você, é apenas o fim de ramos particulares. O padrão total persiste até que todos os ramos terminem. E talvez nunca terminem. Talvez sempre haja algum ramo, não importa quão tênue, onde alguma versão persiste. Não porque é especial, mas porque em um verdadeiro multiverso infinito com probabilidades quânticas, sempre há possibilidades não zero. Nessa visão, você não é imortal no sentido de que um fio de consciência continua para sempre. Você é imortal no sentido de que sempre existe em algum lugar, em algum ramo, tendo alguma experiência. E a totalidade de todas essas experiências, através de todos os ramos, isso é quem você realmente é. É uma perspectiva que requer abandonar nosso apego a ser uma coisa única e contínua. Mas talvez esse apego seja a fonte de tanto nosso sofrimento. Talvez aprender a se identificar com o padrão total, em vez de um único fio, seja um tipo de libertação. Ou talvez seja apenas outra história reconfortante que contamos a nós mesmos. Outra forma de evitar a verdade mais simples, que consciência é frágil, vida é precária, e nenhuma quantidade de física quântica muda o fato fundamental de que somos mortais, vulneráveis
e, em última análise, sozinhos dentro de nossas próprias experiências subjetivas. Mas mesmo esse pensamento sombrio se dissolve quando examinado de perto, porque se realmente somos padrões se desdobrando através de infinitas ramificações, então até mesmo a solidão, essa sensação de estar irrevogavelmente preso dentro de uma única perspectiva, pode ser uma ilusão convincente, certamente, mas uma ilusão, no entanto. Pense assim: neste exato momento, há uma versão de você em outro ramo que está tendo um pensamento ligeiramente diferente. Talvez um fóton tenha atingido um neurônio de forma diferente, desencadeando uma cascata neural ligeiramente alterada. Essa versão de você está tendo uma experiência subjetiva que diverge da sua em minúsculas maneiras. E há bilhões de outras versões, cada uma com suas próprias pequenas variações. Agora aqui está a questão que deveria fazer sua cabeça girar. Todas essas versões se sentem como você. Todas têm a mesma sensação de serem o verdadeiro você, o único habitante de sua experiência subjetiva. Cada uma olha para fora através de seus olhos e pensa: eu sou eu, com total convicção. Então quem está certo? Qual é o você real? A resposta, é claro, é que todas são, e nenhuma. O você que você sente ser não é uma entidade única e privilegiada, mas sim um padrão que se repete com variações através de incontáveis ramos. Sua experiência de ser você não é especial, exceto para você. E mesmo isso, o você que experimenta a experiência está se dissolvendo em multiplicidade quântica a cada momento. É vertiginoso, é profundamente desconfortável. Mas também há algo estranhamente belo nisso. Porque se você é realmente essa estrutura ramificada, esse padrão multidimensional, se desdobrando através do multiverso, então você é muito mais vasto e complexo do que qualquer experiência única pode capturar. Você contém multidões, literalmente. Você é uma sinfonia de experiências entrelaçadas, uma tapeçaria de consciências relacionadas, todas cantando eu em suas próprias vozes únicas. E se isso é verdade para você, é verdade para todos. Cada pessoa que você conhece é igualmente vasta, igualmente fragmentada, igualmente múltipla. Quando você olha em seus olhos, você está vendo apenas um único fio de uma existência vastamente ramificada. Um único pixel em um mural elaborado. Talvez então, a verdadeira solidão não seja estar preso dentro de uma única consciência. Talvez seja acreditar que você está. Mas vamos trazer isso de volta para algo mais concreto, algo que você pode relacionar com sua vida cotidiana. Porque toda essa filosofia abstrata só importa se nos diz algo útil sobre como viver. Se a imortalidade quântica é real, ou mesmo se apenas tratarmos como um experimento mental útil, o que isso implica sobre como você deveria viver sua vida? Uma resposta seria: não importa. Se você está fadado a sobreviver de sua perspectiva, então você pode se arriscar imprudentemente. Pule de aviões sem paraquedas. Atravesse rodovias movimentadas. Sempre haverá algum ramo onde você sobrevive, então por que se preocupar? Mas essa é uma interpretação terrivelmente tola. Primeiro, porque embora você possa sobreviver em algum ramo, a maioria dos ramos onde você toma riscos idiotas terminam em morte. O que significa que você está criando incontáveis versões de si mesmo, que morrem de formas dolorosas e evitáveis. Se você se importa com as outras versões de você, e deveria, porque todas são igualmente reais, então deveria querer que o máximo possível delas tenha vidas longas e plenas. Segundo, sobrevivência não é o mesmo que bem-estar. Você pode sobreviver a um acidente, mas ficar gravemente ferido, condenando seu eu sobrevivente a décadas de sofrimento. O ramo onde você sobrevive pode ser um onde você está debilitado, traumatizado, diminuído. Então a imortalidade quântica não é desculpa para descuido. Se algo,
é motivo para cuidado extra, porque as consequências de suas escolhas proliferam através de múltiplas realidades. Há uma perspectiva ética interessante aqui. Se todas as versões de você em todos os ramos são igualmente reais, então você tem responsabilidade moral não apenas pelo seu eu presente, mas por todos os seus possíveis eus futuros. Cada escolha que você faz cria uma distribuição de resultados, e você deveria se importar com o bem-estar médio ou total através dessa distribuição, não apenas com o melhor caso. É como teoria da decisão esperada, mas aplicada à identidade pessoal através do multiverso. Você otimiza não apenas para o melhor resultado possível, mas para a qualidade média de vida através de todas as ramificações prováveis. Isso tem implicações práticas. Significa usar cinto de segurança, porque embora uma versão de você sobreviva a qualquer acidente, você quer que o máximo possível de versões sobreviva ileso. Significa cuidar da saúde, porque mesmo que você não possa morrer de seu ponto de vista, você pode se encontrar em ramos onde está doente e sofrendo. Significa ser gentil com os outros, porque eles também são padrões ramificados, e suas ações afetam a qualidade de vida através de seus múltiplos ramos. Em outras palavras, a imortalidade quântica, se for real, não é licença para o niilismo, é convocação para o cuidado radical. Mas há outra implicação, mais sutil e talvez mais importante. Se você é um padrão ramificado se desdobrando através de múltiplas realidades, então sua identidade não está localizada em qualquer momento único ou em qualquer versão única. Você é o padrão total, passado, presente e futuros múltiplos. Isso significa que quem você é não é determinado por suas circunstâncias atuais ou mesmo por sua história passada. Você está constantemente sendo redefinido pelas escolhas que faz, pelas ramificações que cria. Cada decisão não apenas afeta seu futuro, ela literalmente cria múltiplos futuros, múltiplas versões de você, cada uma se tornando algo ligeiramente diferente. Há algo empoderador nisso. Você não está preso sendo uma coisa. Você é um processo criativo em andamento, um conjunto de possibilidades se atualizando. A versão de você que existe agora não é o produto final. É apenas um nó em uma rede expansiva de versões relacionadas, todas explorando diferentes potenciais. E isso significa que mudança é sempre possível. Não importa o quão preso você se sinta. Não importa o quão definido por erros passados ou limitações atuais. Você está literalmente criando novas versões de si mesmo a cada momento. Algumas dessas versões escapam dos padrões que o prendem. Algumas descobrem novas possibilidades. Algumas se tornam quem você espera ser. Claro, algumas também aprofundam velhos padrões, cometem novos erros, afundam mais. Mas o ponto é, você não é uma coisa estática sendo empurrada pelo destino. Você é um campo de potenciais sendo constantemente atualizado pela interação entre suas escolhas e a estrutura probabilística da realidade quântica. Se isso não é livre-arbítrio no sentido tradicional, e provavelmente não é algo talvez mais interessante. É liberdade como multiplicidade, como abertura radical para possibilidade. Agora deixe-me voltar a algo que mencionei brevemente antes, porque é importante. A questão de outras pessoas. Se você está navegando através de ramos quânticos, também estão todos os outros. E isso significa que as pessoas que você conhece, as pessoas que você ama, também estão se fragmentando através de múltiplas realidades, o que levanta uma questão profundamente perturbadora. Quando você interage com alguém, está realmente interagindo com a mesma pessoa ao longo do tempo? Pense em um relacionamento de longo prazo. Você e seu parceiro começaram em algum ramo compartilhado do multiverso. Mas em cada evento quântico desde então, ambos se ramificaram. E embora você obviamente esteja no mesmo ramo agora, você está fisicamente presentes um para o outro.
Os caminhos que os trouxeram aqui podem ter divergido e convergido de maneiras complexas. Essa pessoa que você ama, quantas vezes eles quase tomaram uma decisão diferente devido a algum processo neural quântico? Quantas vezes eles poderiam ter morrido, mas não morreram? Em quantas realidades próximas, eles são uma pessoa fundamentalmente diferente? E aqui está a coisa realmente vertiginosa. Você não saberia. A pessoa parada na sua frente agora tem todas as memórias de ter sido sua parceira, de ter compartilhado sua história. Mas é a mesma pessoa que você se apaixonou ou uma variante divergente que por acaso convergiu de volta para seu ramo? A pergunta pode ser sem sentido, é claro. Identidade através do tempo pode ser inerentemente nebulosa, mesmo sem mecânica quântica. Mas a interpretação de muitos mundos torna isso explícito e inevitável. Você está sempre se relacionando com versões ligeiramente diferentes das pessoas. E elas estão sempre se relacionando com versões ligeiramente diferentes de você. Paradoxalmente, isso pode aprofundar o significado dos relacionamentos. Porque se vocês dois estão navegando através de infinitas possibilidades, o fato de que continuam escolhendo um ao outro, de que seus caminhos continuam convergindo através de incontáveis pontos de ramificação, isso é estatisticamente milagroso. Não é destino. É a acumulação de incontáveis pequenas escolhas através de incontáveis ramificações, todas tendendo para o mesmo resultado, vocês juntos. Todo relacionamento duradouro, visto desta maneira, é um improvável padrão de convergência através do multiverso. Uma dança de ramificações entrelaçadas que continuam se encontrando novamente e novamente através de diferentes possíveis realidades. É como duas árvores crescendo próximas, cujos galhos se entrelaçam de maneiras complexas. Eles não são uma árvore, eles mantêm suas identidades separadas, mas eles também criam um padrão emergente, mais complexo, através de sua interação. Um padrão que existe apenas na relação. E quando uma das árvores morre? Bem, alguns dos galhos entrelaçados morrem, mas outros continuam em outros ramos do multiverso onde aquela pessoa sobreviveu. E você, ou versões de você, ainda está entrelaçado com eles lá, ainda compartilhando histórias, ainda crescendo juntos. Isso é reconfortante ou aterrorizante? Não sei. Talvez ambos. Vamos chegar a algo próximo de uma conclusão. Embora conclusão seja talvez a palavra errada para uma discussão que necessariamente permanece aberta. A pergunta que começou tudo isso era: você já morreu nesta linha do tempo e não percebeu? E explorar essa questão nos levou através da mecânica quântica, interpretação de muitos mundos, o princípio antrópico, a natureza da consciência, o problema da identidade pessoal e as implicações éticas de existir como um padrão ramificado através de múltiplas realidades. E a resposta? Bem, depende do que você quer dizer com você e o que você quer dizer com morreu. Se você quer dizer, existe um fio único de consciência que é o verdadeiro você, e esse fio navegou através de múltiplas ramificações, onde outras versões de você morreram, provavelmente não. Essa imagem depende de um senso de continuidade subjetiva que não é suportado pela física ou neurociência. Não há você privilegiado saltando entre mundos. Mas se você quer dizer, sua existência total inclui múltiplos ramos, muitos dos quais terminaram em morte, e o fato de você estar consciente agora necessariamente o coloca em um dos ramos de sobrevivência. Então, sim, definitivamente. Se o multiverso existe, então versões de você morreram incontáveis mortes. E você, esta versão, experimentando este momento, está por definição em um dos ramos que continuou. Mas aqui está a coisa. Isso não faz sua experiência atual menos real ou menos importante. Não significa que sua vida é de alguma forma ilusória ou secundária.
Você, esta experiência específica, este padrão de consciência neste momento, é tão real quanto qualquer coisa pode ser. O fato de haver outras versões de você não diminui esta. Na verdade, talvez aumente. Porque se você é parte de uma vasta estrutura ramificada, então este momento, esta experiência particular de estar vivo, de estar ciente, de estar pensando sobre essas questões estranhas, é parte de um padrão muito maior e mais complexo. Você não é apenas um ponto isolado de consciência, mas um nó em uma rede elaborada de experiências relacionadas, todas contribuindo para a totalidade de quem você é através de múltiplas realidades. Então, o que fazer com tudo isso? Como viver com a possibilidade, ainda que especulativa, ainda que não comprovada, de que você é um padrão ramificado existindo através de múltiplas linhas temporais? Primeiro, mantenha a humildade. Não sabemos se a interpretação de muitos mundos está correta. Não sabemos se a consciência tem algum status especial em relação a ramificações quânticas. Não sabemos se a imortalidade quântica é mesmo uma questão coerente para se fazer. Toda essa conversa está na fronteira ou além da fronteira do que a física atual pode nos dizer. Mas segundo, deixe que isso mude como você vê sua vida. Mesmo como experimento mental, a ideia de ser um padrão ramificado através de múltiplas realidades oferece uma perspectiva útil. Ela sugere que você é mais fluido, mais múltiplo, mais em processo do que você normalmente pensa. Que identidade não é uma coisa fixa, mas um desdobramento contínuo de possibilidades. Terceiro, trate cada versão de você, cada possível resultado futuro, como importante. Quando você toma decisões, não pergunte apenas o que é melhor para mim agora. Pergunte: o que cria a melhor distribuição de resultados através de possíveis futuros? Isso é apenas boa teoria da decisão, mas a estrutura do multiverso a torna mais vívida. Quarto, perceba que todos os outros também são padrões ramificados. Quando você olha para alguém, você está vendo apenas um fio de uma existência vastamente complexa. Trate-os com a reverência que essa complexidade merece. Seja gentil, porque você está afetando não apenas esta versão deles, mas o padrão total de quem eles são através de múltiplas ramificações. E quinto, talvez mais importante, não deixe essas ideias o paralisarem. É fácil ficar preso na vertigem da multiplicidade quântica, sentir que nada importa porque tudo está se fragmentando em variantes, mas isso seria perder o ponto. Este momento, esta experiência, é real e preciosa precisamente porque é única, porque está acontecendo agora, porque você está aqui para testemunhá-la. Em todas as linhas temporais, onde você morreu, ninguém está tendo este pensamento. Em todos os ramos onde você tomou decisões diferentes, uma versão diferente de você está tendo experiências diferentes. Mas neste ramo, agora, você está aqui, vivo, consciente, capaz de contemplar estas questões estranhas e maravilhosas sobre a natureza da realidade e sua existência dentro dela. Isso não é pouca coisa. É, na verdade, milagroso. Não no sentido sobrenatural, mas no sentido de ser profundamente improvável e preciosos. Você venceu uma loteria cósmica apenas ao existir. E se o multiverso é real, você venceu essa loteria em cada momento que continua existindo. Enquanto você ouve isso, ou lê, ou o que quer que esteja fazendo, pare por um momento e simplesmente sinta. Sinta sua respiração. Sinta seu corpo em contato com o que quer que esteja apoiando você. Sinta a sensação de estar presente, consciente, aqui. Esse sentimento, esse senso imediato e inegável de ser, é a única coisa de que você pode ter certeza. Tudo o mais, mecânica quântica, muitos mundos, imortalidade quântica, até mesmo a existência de um mundo externo,
é inferência, teoria, interpretação. Mas isso, essa experiência de estar presente, é diretamente conhecido. E é estranho, não é? Que essa coisa mais básica, a consciência, a experiência, o que quer que você chame, é também a mais misteriosa. Entendemos galáxias e quarks melhor do que entendemos esse sentimento simples de ser. Podemos calcular a curvatura do espaço-tempo com precisão incrível, mas não temos ideia de por que há algo que é como alguma coisa ser você. Talvez seja apropriado, então, que uma exploração da imortalidade quântica, uma das ideias mais especulativas que a física já produziu, nos traga de volta a esse mistério fundamental. Porque no fim, não importa quantos universos existam, não importa quantos ramos sua existência atravesse, o que importa é isso, a experiência única, irrepetível, miraculosa de estar vivo neste momento. Todas as outras versões de você, em todos os outros ramos, elas não estão tendo esta experiência. Este momento pertence apenas a você, e então ele se vai, substituído pelo próximo momento, e o próximo, cada um único, cada um precioso, cada um constituindo o tecido de sua existência através do tempo. Se você já morreu em outras linhas temporais, essas versões não chegaram a este momento. Se você vai morrer em linhas temporais futuras, essas versões não irão além de um certo ponto. Mas aqui, agora, você está vivo. E isso, mais do que qualquer teoria física, mais do que qualquer especulação filosófica, é o que é real. Já é tarde. Você provavelmente está cansado. Talvez suas pálpebras estejam pesadas. Talvez você já tenha começado a derivar em direção ao sono, e essas palavras estejam se misturando com os primeiros fios de sonhos. Isso também é ok. Dormir é uma pequena morte, diziam os antigos. Uma rendição temporária da consciência. Um mergulho no vazio. E, no entanto, você o faz toda a noite, confiando que vai emergir na manhã seguinte, que haverá continuidade através da lacuna. Talvez seja a mesma continuidade que existe através de ramificações quânticas. Um padrão persistente. Uma história que continua contando a si mesma, mesmo quando a substância muda, mesmo quando o observador se multiplica. Ou talvez seja uma ilusão, e cada manhã você é uma pessoa nova, herdando memórias, mas não identidade genuína. De qualquer forma, você acorda. E por mais um dia, você navega através de escolhas e coincidências, através de perigos evitados e sorte implausível, através do milagre comum e extraordinário de estar vivo em um universo que não devia nada a você, mas que de alguma forma permitiu que você existisse. Se isso é porque você deslizou para o ramo de sobrevivência, ou porque todos os ramos são igualmente reais, ou porque a pergunta inteira é mal formulada. Bem, talvez não importe tanto quanto pensamos. O que importa é que você está aqui, agora, neste momento improvável, neste universo específico, tendo esta experiência específica de contemplar sua própria existência e suas possíveis mortes através de múltiplas realidades. E amanhã, seja lá quantas versões de amanhã existam, você talvez esteja aqui novamente. Ou talvez não. Mas essa versão de você, aquela que ouviu ou leu estas palavras, aquela que seguiu esta jornada estranha através de física quântica e filosofia da identidade, aquela que está cansada agora e pronta para descansar, essa versão teve sua experiência, e ninguém, em nenhum ramo de nenhuma realidade, pode tirar isso de você. Obrigado por estar aqui comigo esta noite, por dedicar seu tempo, sua atenção, sua consciência preciosa e finita a explorar essas ideias estranhas e vertiginosas. Eu sei que não foi leve.
Sei que provavelmente levantou mais perguntas do que respondeu. Mas espero que também tenha oferecido algo. Uma nova perspectiva, talvez. Uma maneira diferente de pensar sobre vida, morte, identidade, realidade. Se você está ainda acordado, obrigado por ficar comigo até o fim. Se você já está deslizando para o sono, que seus sonhos sejam gentis e seus despertares suaves. E se você está em algum estado intermediário, meio aqui, meio alhures, bem, isso é apropriado considerando tudo o que discutimos. Seja onde você esteja, seja qual versão de você esteja experimentando este momento, espero que você esteja bem. Espero que você esteja seguro. Espero que você acorde amanhã, em qualquer ramo que seja, e encontre razões para continuar, razões para persistir, através de mais uma improvável sequência de momentos. Mais um dia desta jornada estranha e preciosa de estar vivo. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Onde quer que você esteja, quando quer que você seja, em qualquer linha temporal que você habite, esteja bem. E lembre-se, neste momento, neste ramo, nesta realidade específica de todas as realidades possíveis, você está vivo. Você está aqui. Você é real. E isso é mais do que suficiente.